A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, propôs a criação de um novo tipo de plano de saúde que contemple apenas consultas eletivas e exames, sem a cobertura de internações, pronto-socorro ou tratamentos. A estimativa é que cerca de 10 milhões de pessoas passem a usar planos com esse novo formato. A agência argumenta que a medida é uma forma de ampliar o acesso dos brasileiros a planos de saúde mais baratos em um cenário de escassez. A proposta vai ser submetida a uma consulta pública a partir desta terça-feira no site da ANS. As contribuições poderão ser enviadas até o dia 4 de abril e há uma audiência pública prevista para 25 de fevereiro. Para alguns especialistas, a criação dessa modalidade seria um retrocesso e estaria em desacordo com a legislação que estipula a oferta de uma cobertura mínima. Para a gente entender um pouco mais dessa proposta, o que pode ser feito, quais são os direitos dos pacientes, nós vamos conversar agora com o advogado especializado em direito à saúde, o Fábio Santos. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, boa noite, Rafael, boa noite, Renata. Doutor, a Renata falou agora há pouco sobre alguns analistas que analisaram essa medida, obviamente depois da análise sendo realizada, verificado como foi o recebimento desse processo todo, inclusive ouvir principalmente as pessoas, que muitas delas de famílias carentes que não conseguem arcar com o plano de saúde, se essa medida ela vai avançar. Mas eles já falam sobre um desacordo envolvendo a legislação. Eu queria ouvir do senhor o que é possível. Nós temos ali um desacordo muito claro. Qual é a possibilidade diante de uma circunstância como essa apresentada pela ANS? Olha, Rafael, essa medida ela traz muita preocupação para quem acompanha o setor da saúde suplementar, porque de fato ela traz um retrocesso. Ela é contrária à lei dos planos de saúde, porque a lei ela traz uma previsão mínima de cobertura para tratamento ambulatorial, que é essa modalidade de plano que a ANS pretende segmentar, e nessa cobertura mínima, os beneficiários têm acesso a atendimentos de urgência e emergência e atendimentos para acompanhar tratamentos de doenças que foram diagnosticadas. Essa proposta que a ANS traz na consulta pública, que pretende implementar aí por 2 anos de teste, ela, como você mesmo disse, fornece cobertura apenas para consultas e exames. Então, na prática, o beneficiário que adere a um plano desse e depois de diagnosticado uma determinada doença, ele tem que recorrer ao SUS para tratar, porque perante o plano ele não tem nenhuma cobertura além da identificação do problema. Oi, Fábio, muito boa noite para você. Ainda pegando o gancho do que você falou, isso pode acabar tendo um efeito contrário também, né? Porque se o plano de saúde não vai contemplar o tratamento, por exemplo, para as doenças, isso pode acabar, por exemplo, aumentando a demanda por tratamentos e sobrecarregando o sistema público de saúde, que já é sobrecarregado, né? Exatamente, Renata. Analisando a proposta da ANS, a gente pensou que na verdade, ela só cria mais ansiedade no beneficiário que tiver que contratar esse tipo de produto, porque ele identifica o problema, não consegue tratar, tem que recorrer ao SUS. Isso, com certeza, vai sobrecarregar o sistema público de saúde. E indo para o sistema público de saúde, esse beneficiário precisa seguir aqueles padrões normais de atendimento. Então, ele tem que passar pela triagem da UBS, ele vai iniciar o tratamento como se não tivesse passado por um atendimento particular. E nessa dinâmica, infelizmente, só a operadora de plano de saúde é que sai ganhando, porque ela recebe por uma prestação de serviço que ela é muito ínfima perante a necessidade dos beneficiários, e quando o custo começa a ficar elevado ali, por exemplo, no tratamento de uma doença oncológica, uma hemodiálise, ela transfere esse risco para o SUS. Doutor, quando a gente vê esse modelo, até para quem está em casa entender como ele consegue se formatar, ali nós teríamos, no caso de uma aprovação, depois dessa consulta pública, é uma modalidade quase que diferente em relação ao convênio, eu digo da seguinte perspectiva: ali não teria aquela mensalidade que é realizada e paga todo mês. O paciente ele pagaria pelo valor da consulta e pelo atendimento. Lembrando que não é atendimento de emergência, não é pronto-socorro. Ele teria que fazer uma contratação de um plano dentro desses moldes. Ainda assim, seria uma contratação de um serviço, mesmo ele só pagando quando tiver utilizado? Rafael, apenas uma correção, que a ANS, na divulgação desse projeto,
ela propõe que, na verdade, o beneficiário pague uma mensalidade. É uma modalidade de plano de saúde, a diferença está na cobertura. Inclusive, a ANS permite até a implementação se essa proposta vingar, a implementação de uma coparticipação máxima ali de 30%. Então, o beneficiário que aderir a esse plano, ele paga uma parte, até 30% dos procedimentos, mas ele pagaria uma mensalidade mesmo, independente do uso. Ô, Fábio, e eu acredito que isso também acabe gerando uma movimentação maior também no sentido da dupla interpretação que a gente já tem com relação a planos de saúde. Você acredita, por exemplo, que possa aumentar o número de ações na justiça? Porque precisa ser muito claro, né, sobre o que está incluso e o que não está, ainda mais numa proposta de plano diferente como essa. Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente percebe na prática é uma alta demanda contra planos de saúde, justamente por essa falta de clareza no momento da contratação. É muito comum um beneficiário que contrata o plano acreditando estar totalmente segurado para uma eventual doença, passa anos sem utilizar o plano, mas quando precisa, infelizmente, descobre ali, como se fosse uma surpresa nas entrelinhas, que para justamente aquele tratamento que ele precisava, o plano não oferece cobertura. Então, sem dúvida, se essa proposta da ANS vingar, é preciso muita clareza na informação. A gente ainda não sabe se esses preços vão ser tão atrativos como a ANS pretende, mas, de todo modo, traz preocupação para os beneficiários que, se decidirem aderir a esse plano, precisam estar bem atentos. Fábio, muito obrigado pelas informações. Foi um prazer recebê-lo aqui para entender um pouco dessa perspectiva, o que pode ser feito, qual é o próximo passo e também quais as dificuldades da implementação de uma mudança que é tão significativa. Muito obrigado por conversar conosco. Obrigado a vocês, uma boa noite. Boa noite.